Boa noite, meu povo. Tudo bem? Vamos chamar nossas convidadas de hoje, Mariante, que é a Andrea. A Andrea tem uma super experiência na administração pública e vai falar um pouco com a gente hoje sobre. Andrea entrou, Mari entrou, e aí, vamos ver se deu certo. Boa noite, tudo bem? Oi, Andrea, tudo bom com você? Tudo bem? Tá me enxergando bem, Michele? Não estou te enxergando. Vamos ver aqui, câmera. Oba, agora tô. Tudo bom? Que satisfação estar com você, tudo bem? Muito bom. Obrigada, viu, por aceitar nosso convite aí e compartilhar um pouco dessa sua imensa experiência na administração e falar um pouquinho aí de boas práticas, dos novos desafios. Peraí, a Mari não está conseguindo entrar. Vamos lá, Mari, convidar de novo. Né, Andréia, a gente tem muita coisa para falar. Acho que você vai poder ter oportunidade de contar. Oi! Ei, agora foi. Agora foi. Tudo bem? Tudo, e vocês? Tudo bom. Oi, Andréia. Que legal estar com você aqui. Andréia parou agora, gente. Ui, Andréia congelou. Acho que eu vou ter que chamar ela de novo. Peraí. O que tá acontecendo, gente? oi, Fernanda. É a Andréia. Gente, ao vivo, assim, na hora, a gente tem esses percalços. Ué, nem aparece ela aqui. Será que ela. Andréia só congelou? Sabe? Nem aparece ela aqui para convidar para participar. Andréia. Melhor chamar ela aí no WhatsApp. Você tá chamando? Quer que eu chame? Não, pode chamar. Acho que, Vou botar no outro celular aqui. Peraí, gente. Um acho que minuto. foi você. Acho que foi. Acho que tá com a sua mensagem ali. Gente, hoje a gente vai falar, a André vai contar um pouco da experiência dela, de vida na administração pública de tanto tempo e como ela alçou cargos super importantes, e galgou aí oportunidades, com as habilidades técnicas dela, obviamente, mas também com habilidades que não são só técnicas, para a gente compreender um pouco como chegar lá, né? Como chegar nesses cargos e ter uma carreira na administração sólida, sem depender muito aí de política, né? Porque a gente sabe que é um fator determinante, né? Esse fator da troca, né, de governos a cada 4 anos, mas a Andrea, assim como eu e a Mari, acabamos tendo também cargos, né, nos mantivemos em cargos durante muito tempo. Então, esse é um ponto. E o outro ponto que a gente vai falar hoje é de como a gente precisa pensar a administração fora da caixa. E a gente precisa pensar nas cidades fora da caixa, né? O ESG tá aí, muito pouca gente sabe ou fala disso. A gente fala muito em secretarias específicas, né, que tratam do assunto. Então, como a secretaria que a Andrea está hoje, que é a Secretaria do Clima, mas eu acho que precisa extrapolar esses muros, né, essa conversa. Precisa a gente começar a se familiarizar mais com esses termos e entender o que significa na própria lei de licitações e contratos, né, Mari, a gente tem aí, desde a lei antiga, falando do desenvolvimento nacional sustentável. Então, o que a gente entende hoje por sustentabilidade, né, gente?
Sustentabilidade não é mais só sustentabilidade financeira, sustentabilidade econômica, mas precisa haver uma sustentabilidade social. E esse é o S do ESG, que envolve pessoas, né? Envolve equipes, envolve a gente ter políticas de RH e pensar nas pessoas e registrar isso. Imagina, a gente tem, em Campinas mesmo, a gente tem o Estatuto do Servidor de 1955, né? O que que a gente está pensando para pessoas? O que que a gente está pensando para o servidor público? Então, esse é um eixo muito importante, o eixo da governança, que hoje já vem obrigatória nas contratações pela lei nova, mas vamos ter que começar a extrapolar os muros da lei de licitação para falar de governança, e aí o eixo do desenvolvimento ambiental sustentável, e o poder público tem um papel muito relevante nisso. Eu vou convidá-la de novo, acho que agora apareceu. Ó, ela deu um oizinho aqui pra gente. Entrou, vamos lá. Ah, Andréia, Agora sim, hein? Vamos lá. agora sim. Ah, agora, Epa, deixa eu só tirar minha câmera e colocar para cá. Pronto. agora deu certo. Ah, agora foi. André, é um prazer imenso estar aqui com você hoje. Adorei, obrigada por ter aceitado o nosso convite. André é minha amiga, nossa amiga, né, de longa data. E Demos muitos treinamentos juntas, né? é verdade. Andréia, assim como nós, acredita e entende na importância da capacitação, né? Acho que a Sim. internet dela tá meio ruim. Tá Enquanto, ouvindo? enquanto retoma ali, que acho que ela congelou, eu queria até comentar, você está falando, né, Mi, do ESG, da importância e tal, e isso é muito novo, gente. Quando eu conheci a Andréia, inclusive, o que a gente tinha na Prefeitura de Campinas, que é uma prefeitura grande, né, com, assim, é referência para muitos lugares no Brasil, a gente tinha um departamento de meio ambiente. É. Era o que existia naquela época. Nossa, cresceu naquela época ali, que foi depois, né? Que aí criou uma super estrutura melhor. E a Andrea faz parte disso. Até queria que ela contasse um pouquinho como é que aconteceu, como é que foi essa evolução aí dentro da prefeitura. Vamos só esperar ela. Deixa eu tentar chamá-la de novo, mas eu acho que quando ela quando ela tá, eu não consigo nem convidá-la para participar. Eu acho que ela tá com problema Internet. de internet. Aliás, a internet está péssima hoje, né, gente? Não sei se é só para mim. Deu umas caídas aqui também no escritório hoje, deu umas caídas. Olá, quanta gente. Jean, querida Andréia, sou fã número 1 dela, ninguém vai me roubar esse posto. Muito bom. CRCT, que eu não sei o nome completo aqui. Boa noite, Andréia, super amiga. Ai, que legal. Muito bom, gente. Boa noite. Boa noite, Ângela, Simone. Andréia, se você estiver por aí, dá um oi pra gente aí que não tá dando certo. Mari, quer perguntar pra ela aí no WhatsApp? Acho que ela não está olhando o WhatsApp. Ela não viu minha outra mensagem. Ah, tá. É só assim para se ver o desenvolvimento quando se estrutura as secretarias para fortalecer. Exatamente, acho que é a Ângela, né, Silveira? É isso. Ela está falando. Estou entrando 2 vezes, ela falou. Como é que faz? Você consegue tirar ela? Deixa eu ver. Quando alguém entra, todos que podem ver os vídeos ao vivo dessa pessoa também podem assistir. Convidar para participar. O que é isso aqui? Pedidos. Andréia, aceitei. Vamos ver. Ela tá ouvindo com delay também, delay. Estou entrando 2 vezes e ouvindo com delay. Eu te chamei de novo agora. Será que dá para tirar ela? Então, consegue. Não. Remover do vídeo, bloquear, fixar comentário, não. Não consigo tirá-la.
Ixi. Será que ela não pode sair? Andréia, tenta sair. A Lívia tá falando para ela tentar sair e entrar de novo com... Isso, isso. Gente, eu sei que enquanto a Andréia tenta entrar, vamos avançando aqui, né? Então, eu acho que esse tema, a gente não pode, não está conseguindo participar, a gente não pode deixar esse tema só para quem está na Secretaria de Meio Ambiente, quem está no RH. Ai, Andréia, agora vai dar certo. Espero que sim, vamos lá. Agora vai, vamos lá. Agora deu. Então, vamos lá. Oi. Mari, quer começar aí? André, tu vai contando aqui pro pessoal que quando eu te conheci, não existia nem secretaria, era um departamento de meio ambiente, lembra? É E é verdade. dentro da, Junto à parte urbanística, planejamento e urbanismo. era dentro da, como é que chamava? Era Ceplama? Eu É, nem Secretaria de Planejamento, aí ficou Planejamento e Meio Meio Ambiente. ambiente. Você É. trabalhava ali. Eu queria que você contasse um pouco da sua super carreira pública, porque eu sou super orgulhosa, assim, admiro muito o que você galgou na administração pública. Eu acho que é uma inspiração para quem é servidor público, né? Ter uma carreira de sucesso como a que você construiu na prefeitura, eu acho muito legal. Ah, eu que agradeço demais aí o convite seu, Mariana e Michele. Eu que sou fã de vocês duas, duas advogadas, a Mariana procuradora, a Michele já esteve com a gente na administração pública, trabalhando arduamente, inclusive na capacitação dos servidores lá na escola de governo, no qual eu tive a honra de ser colega da Michelle e ser gerenciada pela Mariana, porque ela tem um curso maravilhoso de noções gerais de direito na nossa escola, e eu fico muito honrada também de fazer parte desse projeto de vocês e tantos outros que a gente pôde aí se conectar na Prefeitura de Campinas ao longo dessas décadas, porque nós somos de Nossa, décadas, né, de serviços públicos. Bom, queridas, eu sou servidora, né, da Prefeitura de Campinas. De fato, eu me apaixonei pela área ambiental. Eu trabalhava na época em obras, com licitação, serviços públicos. Fui convidada para fazer parte do Conselho de Meio Ambiente e de lá me apaixonei, peguei minhas malinhas, fui para a área ambiental, que era um departamento na época, lá mais ou menos no ano 2000. E de lá a gente foi seguindo, ajudou a reconstruir a secretaria, transformar em secretaria, ainda que uma secretaria com um departamentinho só. Depois de 2014 a gente conseguiu aí ter 3 departamentos, né, uma estrutura um pouco mais compatível com os desafios ambientais de Campinas. E cada vez mais a área ambiental ela tem se expandido. Hoje se fala muito, inclusive, em clima, né, em extremos climáticos, emergências climáticas e resiliência das cidades. Isso está muito intimamente ligado, aliás, íntima e visceralmente interligado com toda a estrutura do município, inclusive, e eu acabei percorrendo aí muitos caminhos, né, em várias posições também. Já tive a oportunidade de ser assessora, já tive a oportunidade de ser diretora, já tive a oportunidade de ser supervisora departamental, que é algo parecido com secretário adjunto, já fui secretária de meio ambiente também, então eu tive aí a oportunidade de estar em várias posições dentro da prefeitura e poder aí aprender muito e colaborar, né, com os demais, né, atores dentro da prefeitura, dos conselhos, da sociedade civil, da iniciativa privada, para a gente poder avançar aí numa Campinas sustentável, né? Então, sim. dentro da prefeitura, minha trajetória é mais ou menos resumida nesse ponto, queridas. Sabe o que eu acho legal? A gente sempre fala aqui de habilidades comportamentais, né? Eu acho que isso faz muita diferença, André, que até ouvir sua opinião. Eu acredito que todo esse seu sucesso profissional é porque você tem altas habilidades comportamentais, soft skills mesmo, que a gente desenvolveu. E uma delas, com certeza, é estar sempre pensando em se capacitar e
muito generosamente ensinar para os outros o que você sabe e participar com a gente dos cursos de capacitação que a gente faz, que a gente elabora para os servidores. A Andrea é nossa parceira nisso. Eu acho que a capacitação é um fator primordial assim para um sucesso no serviço público, você não acha? Acho, e acho que é muito legal a gente poder conversar, participar de reuniões com vários atores, para a gente poder melhorar a nossa linguagem, para ela não ser só técnica também, para ela ter esse conceito da administração dialógica, para que qualquer pessoa possa te entender. E foi muito bacana eu participar de vários projetos com a Escola de Governo. E uma coisa que me chama muita atenção, né, pelo menos na minha carreira, além dessa vontade, né, de estar sempre conectada com vários atores, que é o que você falou, né, a gente ouvir mais, né, e às vezes até falar menos, ter a escuta, né, do servidor público, uma coisa que nos últimos anos tem me acrescentado bastante, e eu acho que é interessante pontuar, é o trabalho voluntário, é o Hum, trabalho no terceiro setor. E aí eu vou dar três exemplos que são bem bacanas, né? Um foi a Bike Anjo, que eu precisava muito trabalhar com algo que eu não conhecia, que eu admirava muito, que é o cicloativismo, ensinar as pessoas a andar de bicicleta e armando barraca, e tirando foto, e sendo liderada por outros atores. Eu precisava, porque naquele momento eu estava em cargo de gestão de liderança, eu precisava ter essa experiência de estar lá embaixo, sabe? Fazendo o que as pessoas determinam e reaprendendo a trabalhar em grupo de uma outra forma dentro do trabalho voluntário. Eu sou muito grata à Bike Anjo por ter me dado essa oportunidade de a gente lá estar sábado, domingo, na Lagoa, em vários lugares, ensinando as pessoas a, 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 a bicicletar, né? A olha, trazer aí essa questão. Aí foi a ANAMA, Associação de Municípios e Meio Ambiente. Aí eu agradeço o Rogério Menezes, que foi presidente da ANAMA Nacional, foi nosso secretário do clima, né, anteriormente do Verde, e aí o Rogério Menezes me convidou para fazer parte da Associação de Municípios e Meio Ambiente, e é um trabalho que a gente dialoga com mais de 5.000 municípios, a gente entende outras experiências, vê, entre aspas, perrengues da gestão ambiental nessa pluralidade do Brasil, então isso nos refresca muito, até para a gente poder trabalhar em Campinas, né? Ver outras experiências e poder trazer esses pulos do gato para Campinas. E muito recentemente a OAB. Aí é mais por conta da justiça climática, né? Por conta desse ativismo, advocacy ambiental, que nós, advogados, né, temos esse trabalho voluntário também. Então, um ponto que me deu que me deu muita compreensão, muita escuta e muito aprendizado foi trabalhar voluntariamente nesses três focos aí do terceiro setor. olha que interessante, muito bom. Você vê, aí é meio que o oposto, né, do que a gente estava falando aqui, alguém que rapidamente ocupou cargos de gestão e ficou nessa gestão e nessa liderança há muito tempo, precisando ir para um lugar de liderado, né? Para melhorar o seu exercício ali da gestão, enfim, e não só da profissão, da carreira, mas imagino que isso se expandiu para sua vida pessoal também, né? Porque você trabalhar em equipe ali, você ouvir mais, né? É muito legal. Olha, tá sendo muito elogiada aqui nesses comentários, hein? Legal. Minha maior referência em gestão ambiental municipal. A Ângela, fiz um percurso parecido com o seu, Andréia. Amo te ouvir. Ah, Fui, muito secre- obrigada. Fui secretário de Meio Ambiente de Juquitibá Juquitiba ou Juquitibá, e a estrutura ajuda muito para fortalecer e avançar com as demandas do meio ambiente. Sim, com certeza, né? Quando a Andréia começou era muito tímida, né, a área. E hoje Sim. está É, muito maior.
Nem tinha nada praticamente, né? A Nem gente, tem. eu gosto de ouvir essa trajetória da Andrea e a gente aprende muito com isso, né? Você vê, são habilidades de gestão mesmo, né? De um bom gestor. E a gente Uhum. tem que olhar, tem que ouvir, porque muitas vezes a gente está em cargos de gestão dentro da administração pública. Então, É, esse olhar é muito interessante, muito importante. A gente falou aqui na live passada, quem não viu pode assistir, porque está gravada, sobre carreira dentro da gestão pública. Então, verdade. eu quis começar essa live falando sobre isso, porque a Andrea, para mim, aí é um ícone, um exemplo De de carreira. criar uma carreira séria, profissional, dentro da administração pública, que é o que a gente sempre prega aqui. E a gente é inteiro, né? A gente é um só, a gente é único, a gente não é a Mariana procuradora no momento, a Mariana mãe, a Mariana mulher, a Mariana amiga, a gente é uma coisa só. Então, quando você está bem, né, por inteiro, a gente está bem no trabalho, aí a gente fica bem na família, a gente fica bem nos outros ambientes. Então, muito legal. E trazer essa experiência do trabalho voluntário, como isso te agregou e te ensinou, achei sensacional, muito bom. Mas Muito vamos bom. falar do ESG, então, agora? Vamos, vamos. Andréia, eu estava falando antes de você conseguir entrar aí, eu estava dizendo um pouco aqui, né? Como a gente precisa avançar um pouco no conhecimento das pessoas sobre o tema, e não só das pessoas especializadas, dos profissionais que estão em cada área especializada. A gente precisa extrapolar os muros, né? Só da Secretaria de Meio Ambiente, de Clima, porque o ESG abarca questões sociais super importantes, né? E que precisam ser vistas pelo RH. A gente precisa evoluir muito na administração pública nisso. Na governança nem se fala. Agora a gente já tem a lei de licitações prevendo a questão da governança mais forte, né? Eu acho que para o meio ambiente já era mais conhecido, né? Práticas sustentáveis e tal. Mas a gente ainda tem dificuldade de fazer, né? Eu venho da área de contratações, então eu penso, para a gente colocar uma cláusula num edital de licitação para induzir a sociedade civil a ter práticas sustentáveis ambientalmente é um custo, porque o servidor nem entende o que, que ele precisa pedir, né? Quais são eu ia te perguntar quais são as suas dificuldades assim que você enxerga hoje, estando até numa secretaria, numa estrutura relativamente forte, numa prefeitura, o que você vê ali internamente para que a gente possa desenvolver mais esses conceitos, ou quais as dificuldades, enfim. Fica livre aí para falar. Acho que é bacana, porque assim, a pauta do ISD, né, é a pauta da sustentabilidade. E a gente pode fazer até uma ponte com a Agenda 2030 da ONU, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem esse arcabouço enorme de tratar, inclusive, de fome, né? Porque a fome Uhum, está interligada com a questão ambiental, está interligada uhum, com a questão governamental e com a pauta da sustentabilidade. A pauta da sustentabilidade, em nível global, ela tem caminhado desde 1972, na primeira Conferência de Estocolmo, em 1987, com o relatório Blandel, e tem ido, pauta do ISG, com o Kofi Annan, mais recentemente, né, dentro da ONU, que é uma pauta que nasceu no privado e uhum, foi saindo para o público, inclusive, gente, com norma da BNT, fazendo a ponte entre a Agenda 2030 e o SD. Aí o SD, ele é um amadurecimento da pauta do desenvolvimento sustentável ou da sustentabilidade, que a gente tem um tripé que a gente tem falado recorrentemente. A gente tem que olhar para a questão ambiental, a gente tem que olhar para a questão social e para a questão econômica, que no SG acabou um pouco virando governamental, nas estruturas e tudo mais. Então, o ESG ele é mais para o fortalecimento da governança como um todo, seja ela pública ou privado. uhum. Então, fazendo um paralelo aí das duas agendas de sustentabilidade, que são agendas não obrigatórias, elas são agendas voluntárias dos países, das empresas, da comunidade. Aí, eu estou na Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas. Faço parte da equipe da secretaria. Aliás, eu queria cumprimentar demais a Secretaria do Clima pelo seu corpo técnico. Uhum.
As pessoas que estão lá trabalhando há mais de uma década agora, que eu tive a honra de recepcionar muita gente para o concurso, são servidores altamente comprometidos e muito vinculados com o E, né? Que é a questão da biodiversidade, com a questão do clima, com a questão da proteção dos recursos naturais. Campinas tem uma série de desafios aí em todas essas áreas da educação ambiental. Então, eu fazendo aí uma homenagem, né, ao servidor público, principalmente da Secretaria do Clima, e com essa vontade, né, de fazer a diferença. Então, Só que peraí, já para vou dar uma isso, pausa aqui, aí eu estou André, falando do E, viu, Michele? do Você E. viu que nem para governança Não, ainda eu fui. já vou fazer uma pausa e falar o seguinte, gente, quem está aqui na live e é de um município menor, tem uma estrutura menor, não sabe por onde começar, tem dificuldade, uma coisa que eu e a Mari gostamos de falar é o seguinte: pega o telefone e liga. Liga aqui para Campinas, liga para Andréia e fala: você pode fazer um call comigo de 15 minutos para me mostrar o caminho, como você fez isso, como você estruturou, como Campinas estruturou a secretaria? Eu tenho certeza que alguém vai atender e compartilhar a experiência, gente. Isso é muito interessante. Você vê, já estamos num nível de amadurecimento aqui do E, que é o meio ambiente, um pouco mais avançado. Se você ainda não está, né, busque esses padrões. Né? A gente compartilha. E você vê, eu acabei de falar que a gente, enquanto pessoa, tem que ser integral, né? Tem que cuidar de saúde, família, trabalho, a gente tem que estar inteiro, por isso que eu falo muito de soft skills, a gente tem que se autoconhecer, ter a capacitação como um estilo de vida recorrente. O ESG, mesma coisa, né? Fazendo um paralelo aqui, a gente tem que olhar para as questões ambientais integrada em tudo, em todo o resto. Não adianta eu ter uma contratação pública maravilhosa, um edital maravilhoso, uma licitação excelente, se eu não tenho condições ambientais de viver bem na minha cidade. É. Né? A gente tem que olhar a administração como um todo. E o poder público tem que ser indutor disso. Exato. Através das suas contratações, ele tem que induzir o mercado, Uhum. né? Então, acho que isso é importante também. E se vocês forem pensar, né, dentro da área ambiental, dentro da estrutura, nós temos o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, que a União tem um papel, os estados têm outro. É primo pobre do SUS, que a gente não tem a estrutura do Sistema Único de Saúde, mas a gente inveja muito o SUS. E se vocês forem pensar nesse sistema, na verdade, a gente nem gostaria que tivesse órgão ambiental. O legal para a gente é que o órgão ambiental estivesse na cabeça do prefeito, do governador ou do presidente da República. Não seria uma pasta temática à parte, ela seria o Estaria âmago. dentro de tudo. Exatamente. A pauta ambiental e a pauta de sustentabilidade, ela tem que estar na cabeça de todos os gestores, não só de uma pasta temática, mas enfim, um dia a gente evolui, a gente chega nesse ponto. Aí tem um outro ponto que tem muito a ver com a reforma administrativa que hoje está tramitando no Congresso, que é do social, e falando de serviço público, que é o concurso público. Tem gente que acha ruim com o servidor público, acha ruim com o concurso público, mas para a área ambiental, gente, é muito importante, porque um profissional da área ambiental, para ficar bom mesmo, é de 5 a 10 anos de capacitação, de interlocução, de aprendizado. E só o concurso público permite, porque senão, imagina se fosse todo mundo comissionado, entrava e saía com o prefeito ou com o secretário, e a gente ia perder todo o legado e a referência daqueles conhecimentos técnicos. Então, dentro dessa parte social, sem falar em diversidade, inclusão, ações informativas, nós estamos com uma live de 3 mulheres, né? A importância das mulheres também serem respeitadas no serviço público, que nem sempre acontece, essa é a parte do social. E aí, se vocês me permitem falar um pouco do governamental também, que eu acho que é um ponto que a gente precisa dar esse salto qualitativo, é o canal com a comunidade, o controle social. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente mais tem
dificuldade dentro da administração pública. E eu vou falar da área ambiental, por quê? Porque a área ambiental, assim como a área jurídica, e entre outras, mas vou falar da nossa, os termos são muito técnicos e a Sim. gente precisa trazer, simplificar, trazer, tudo bem, tem termos técnicos, tem a ciência e tudo isso, mas esse é um trabalho do servidor público e do hercúleo de que é trazer a comunidade para trabalhar com a gente, para não ser inimiga. Ah, você não fez isso, você não fez aquilo, explicar. Às vezes eu não fiz isso porque eu não tinha dinheiro ou porque Não tecnicamente não era sabia. adequado. E a gente precisa estabelecer esses canais que ainda hoje são muito insuficientes, né? Porque quando a gente estabelece esses canais, a gente ganha aliados, a gente traz até plataformas que a gente acha super importante como o consumo sustentável. Estava falando, né, Michele, da lei de licitações, mas a gente muda comportamentos também domésticos, né, laborais Sim. e tudo mais. Então, é um ponto aí que fecha, né, essa roda do ciclo do SG, né? E tem muito para falar, né? A Sim. questão ambiental com a questão urbana, questão ambiental com a questão do consumo, a questão, enfim, a gente pode fazer várias pontes aí conforme É. vocês acharem que é interessante para o pessoal que está assistindo. Nossa, com certeza. Você trouxe agora o outro elemento, que é a sustentabilidade ambiental ali dentro da administração mesmo, né? A gente tem. Eu tenho uma sócia de escritório aqui que é do direito ambiental, né? Que é a Renata Franco, que é uma super advogada nessa área. E a gente usa bastante Sim. coisa aqui que a Renata fica empurrando aí. Ela fala, não faz sentido eu ser uma advogada na área e não ter essas coisas aqui dentro. Então, desde coisa básica, reciclar o lixo, né? Até a gente tem garrafinhas de água. A gente não compra garrafa de água nem copo de água, de plástico, né? Aqui tudo é de vidro, né? Para todo mundo poder usar. Então a gente tem as garrafinhas para os clientes também, tudo enchendo no filtro, enfim. Algumas medidas internas. Eu acho que isso também falta muito na administração pública hoje. Mas é o que você falou, né? Se não está na cabeça do gestor ali, do prefeito e tudo mais, não é uma secretaria setorializada que vai fazer tudo, não dá para fazer tudo, né? Eu acho que quando a gente tem os profissionais, né, concursados, as pessoas que estão dentro ali das secretarias, que vão permanecer, que vão estar ali apesar dos governantes que virão. Essas pessoas têm que ter uma mentalidade, têm que viver a sustentabilidade, eu acho que talvez seja essa a palavra, e ter isso como um estilo de vida, porque aí quando o gestor vem de fora com determinadas políticas públicas, isso já está intrínseco dentro do município, dentro da gestão pública. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido. E aí a capacitação, aí é o conhecimento. E outra coisa que a Andréa falou, essa questão dos canais de comunicação com a sociedade e tudo mais, é também, gente, o princípio da transparência. A gente Que é fala um muito dos de... princípios da governança. Mas a gente tem que olhar muito para a transparência das relações e a justificativa, que é outra coisa que a gente vive falando por aqui, a importância do planejamento, a importância da justificativa dos atos administrativos. Então, quando a gente olha para tudo isso, isso tudo está na base, né, do que a gente trabalha, do que a gente prega e das capacitações que a gente promove. Ensinando justamente isso. Então, quando o servidor ele está imbuído já dessas questões, isso está intrínseco na administração, pode vir o gestor que vier que aquilo vai continuar acontecendo e vai crescendo, porque é uma demanda social, né? É uma demanda necessária. Muitas coisas, a administração pública acaba ficando um pouco para trás, né? Muitas coisas do direito privado, do ente privado, a gente tem que adotar mesmo porque são políticas boas práticas. Aqui a gente tem até nossa hashtag que boas práticas transformam. Então a gente tem que aproveitar as boas práticas do setor privado no público também.
Tô pensando uma boa prática aqui para melhorar essa questão tanto da comunicação com a sociedade quanto dos servidores internamente, assim, para melhorar o nível de consciência deles sobre o assunto e eles poderem aplicar nas áreas deles isso, né, gente? Tô pensando aqui. Tem que virar uma agenda da escola de governo, por exemplo, ter treinamentos sobre isso. Então, trazer gente da Secretaria do Clima, gente de fora, para trazer boas práticas, por exemplo, nas mudanças de comportamento para melhorar a questão ambiental dentro da prefeitura. E ao mesmo tempo, Andréia, talvez conversar, porque os canais de comunicação são difíceis, né? Mas para conversar com a sociedade mesmo. O que que você pensa assim sobre isso? O que poderia ser proposto para melhorar essa comunicação e essa sensibilização das pessoas? Porque as leis são confusas, né? Às vezes o leigo lê a lei, nem o advogado lê a lei entende às vezes, né? Então, os empreendedores, estou pensando aqui, né? Olha, acho que um exemplo que está dando certo nessa governança ambiental e de sustentabilidade é a pautada no clima. Porque, gente, o clima é o seguinte, ETA danou-se. O É tudo. planeta Não, nós estamos literalmente lascados. O planeta está esquentando, né? A temperatura está aumentando. Se a gente não cuidar da nossa biodiversidade, se a gente não mudar a nossa matriz, de combustível e ter uma série de condutas comportamentais, nós realmente vamos ter problemas gravíssimos. Já estamos tendo, desde 2014 aqui no Sudeste, crise hídrica. Tivemos em 2016 microexplosão em Campinas, enchente em Recife, enchente no Rio Grande do Sul, desmoronamento de morros no Rio, desmoronamento em São Sebastião. A natureza está mandando recado. E a Uhum. gente precisa se mexer para a gente ter resiliência, para nós sobrevivermos a todo esse sistema. Então, a agenda climática é uma agenda que hoje toca todo mundo, porque está todo mundo sofrendo de alguma forma com a insustentabilidade do planeta. Uhum. Então, a gente precisa se mexer. E a agenda climática mexe com mobilidade, mexe com planejamento urbano, com a questão da saúde, ela tem essa transversalidade. Então, é uma dessas agendas que ela muda planejar a cidade e muda o comportamento da cidade. Então, eu acredito muito na governança climática, acho que é o caminho para a gente resolver o que nós não resolvemos na última década, porque ela é uma agenda de botão vermelho apertado, ou seja, vamos agir agora, senão a gente vai piorar a nossa forma de conviver nas cidades e no planeta. Agora, domesticamente, tem uma agenda de muito sucesso no governo federal, nas empresas públicas, que são os relatórios de sustentabilidade. A Agenda 3P do governo federal, que ela fala assim, bom, muito bem, qual a quantidade de papel? Vou dar um exemplo muito simplório, né? Qual a quantidade de papel, combustível, quais são os carros que vocês estão usando, como estão os prédios públicos. Esses relatórios, eles são produzidos, muitas estatais precisam disso porque às vezes tem É. capital aberto, precisa investir em Prestação de sustentabilidade. contas, né? Não tem, eles têm que prestar essas contas, né? Exatamente. Então, há essas agendas, esses relatórios de sustentabilidade, que é algo que pode parecer burocrático, mas não é, porque se ele for bem trabalhado, se a gente contar para a população tudo que a gente está fazendo, é uma forma até de inspirar que outras Mas isso que você falou é igrejas, importante, essa escolas. comunicação com a população, né? Eu acho que as pessoas precisam se conscientizar mais, né? Exatamente. E o poder público é o que tem condições de dar exemplos, né? Então, por exemplo, não na linha do SD, mas o Supremo Tribunal Federal, todo julgado que ele faz, ele fala qual objetivo do desenvolvimento Do, sustentável ele está contribuindo. o Tribunal de Contas também. O Tribunal de Contas aqui no estado de São Paulo tem observatório Isso. das ODS. Tem. E o que está acontecendo aqui em São Paulo é um movimento muito interessante, porque a gente tinha antes o Tribunal de Contas só olhando
para a questão contábil financeira. Hoje o Sim. Tribunal de Contas quer saber de política pública e a de sustentabilidade ambiental, lógico que também educação, saúde, outras relevantes, ela está cada vez mais sendo exigida pelos Presente. auditores. Então, É, não é simplesmente questão de dinheiro, de recurso, é como eu aplico da forma eficiente para que eu tenha uma agenda de sustentabilidade e eu possa alcançar todas as metas e indicadores, que é algo muito sofisticado ainda muito. para a gestão É, pública, gestão por metas, indicadores, como é que eu estou atingindo esses índices para eu melhorar a minha eficiência. Então, eu fico muito contente com esse trabalho do Tribunal de Contas, sim. no sentido de trazer a Agenda 2030 e as agendas de sustentabilidade para o âmago da fiscalização, né, desse órgão, que é muito importante. Muito, muito. A gente falou por aqui, né, sobre como lidar com os órgãos de controle, e eu falo que eu adoro os órgãos de controle, porque eles fazem a gente trabalhar melhor. Então, É, esse novo olhar do Tribunal de Contas para resultado, eu acho que assim é um marco, mudou o jogo, né? Mudou totalmente como a gente joga agora. E eu acho que para melhor. Então, isso é muito importante. Uma coisa que eu também falo o tempo todo, a gente fala aqui, né, Mi? A gente tem que parar de trabalhar na administração pública com achismo. A gente tem que trabalhar com dado e resultado. O governante tem que aprender a olhar os dados e trabalhar com dado e resultado. Isso é planejamento, isso é sustentabilidade, e isso é colocar na agenda todos esses pontos, né, que a Andrea também colocou aqui. Então, a gente tem que trazer para as agendas públicas, em todas as áreas, em todos os setores, essas questões, né? Essas é, questões do ESG. eu acho que essa questão da sensibilização das empresas, de todo mundo, a gente ainda precisa ampliar bastante, né? Ampliar bastante, comunicar mais, para que as pessoas se sensibilizem mais, porque realmente acabou o clima, acabou tudo, não tem mais ninguém, não tem mais ninguém aqui para fazer nada, E né? essas tragédias climáticas, né? Fora as vidas que a gente perde, né? Que já é só por isso um horror, mas o prejuízo que isso dá, financeiro inclusive, para a cidade, Ah, para a sim, administração pública, tudo que você tem que reconstruir. E é algo muito fora do nosso controle, né? Depois que vem o exemplo do Rio Grande do Sul, depois que vem uma enchente daquela, né? Você não tem controle sobre aquilo. Como é que eu faço parar de chover? A gente é, não tem controle sobre as consequências disso. Então, é muito importante esse alerta e a gente está atento para prevenir esse tipo de situação, né? E se você for pensar, né, vamos pensar que ESG, as grandes empresas estão acostumadas já com isso, as grandes empresas já têm várias medidas e tudo mais. Mas se a gente for pensar nas compras públicas, por exemplo, que são, sei lá, 15% do PIB brasileiro é de compras públicas, né? O governo é o maior comprador do Brasil. Ele contrata, em 90% dos casos, com pequenas e médias empresas. Então, como ele está induzindo essas pequenas e médias empresas, através das compras públicas, a mudar isso ou a se conscientizarem, porque como seriam os canais de comunicação, né? Um canal direto, obviamente, eu acho que falta isso um pouco também, né? Trazer essa publicidade mais, canais diferentes, mais modernos, tal, sei lá, antigamente tinha propaganda na televisão, né? Mas assim, hoje em dia tem que achar alternativas para sensibilizar as pessoas e as pequenas e médias empresas. E, Mas Michele, através das licitações seria um método muito efetivo. e se você me permite fazer um complemento, e também proteger os pequenos agricultores, por exemplo. Aí eu vou falar um pouco de São Paulo, que eu acho que vale a pena falar outras experiências também. São Paulo compra a merenda escolar de agricultura familiar, Familiar. É. orgânica, estimulando a É. fixação do homem no campo, procurando promover um cinturão verde na cidade, trazendo uma qualidade no alimento daquela criança. Então, veja que o poder público tem um poder enorme de interferir também
configuração territorial das cidades, né? Então, de fato, e aí a gente vai falar um pouco de Estatuto da Cidade. Por Uhum. quê? Porque a forma da gente trabalhar o planejamento da cidade com essas políticas públicas agregadas, na qual a compra sustentável e estratégica faz parte. E aí tem muitas terminologias que as pessoas têm falado, por exemplo, cidades saudáveis, cidades felizes, porque a gente precisa Uhum. ser feliz na nossa cidade. É. Essa economia local sustentável, cidades biodiversas, colaboração entre cidades da mesma bacia hidrográfica, da mesma região, Uhum. cidade educadora, cidade resiliente por conta da mudança climática, cidade baixo carbono, diminuindo, aumentando a caminhabilidade, aumentando as ciclovias, mudando a matriz de combustível dos transportes, privilegiando o transporte coletivo e não individual, uso dos recursos, entre outros. Tem uma série de decisões que a gente pode tomar, não é só na área ambiental, é no planejamento econômico, é no planejamento administrativo, é no urbanismo, é a forma de enxergar o que eu quero para minha cidade e privilegiar agendas sociais, né? Uhum. Às vezes os prefeitos estão muito preocupados com recurso, com tributação, e ficam muito preocupados com empresas, com o mercado imobiliário e tudo mais. Mas esse equilíbrio, né, também traz, refresca, porque também as empresas vão querer cidades gostosas de se morar, onde Sim, tem com parques, onde tem qualidade de qualidade. vida para os seus colaboradores, né? Para Exatamente. os seus Então, executivos. é um outro ponto bem estratégico também numa tomada de decisão governamental. Você falou da transversalidade do meio ambiente com as outras secretarias, né? Falando de urbanismo e tal, eu lembrei de finanças aqui, né? A Secretaria de Finanças, através de uma lei de incentivo para atração de tipos de segmentos de empresas, né? Que tenham esse foco no meio ambiente e tal, é uma coisa super interessante também. Ou seja, tem que ter planejamento, né? O plano, o clima tem que estar envolvido em todas as áreas. E o plano da gestão tem que é capilarizado nas secretarias, né? Então a gente precisa pensar isso. Olha, a Andrea falou um sem número de coisas aqui. E a gente tem que promover políticas públicas, né, para evitar o êxodo rural mesmo, para manter as pessoas ali naquela região com incentivos. Eu lembro que Campinas tem algumas, né, Andréia? A gente trabalhou em algumas. Não lembro Sim. exatamente qual, mas eu lembro que tinha algumas coisas assim que a gente fazia de leis e decretos para melhorar a vida ali da área rural, do pessoal que mora ali, para que eles mantivessem, né, continuassem ali. E, gente, outra coisa, a administração pública é feita de pessoas para pessoas, né? Sim, Nós somos pessoas, cidadãos, dentro da iniciativa privada também. Eles começam a entender agora que a gente tem que cuidar das pessoas, pessoa. dos colaboradores. E que lugar melhor para a gente cuidar do que a nossa cidade, né? A gente vive aqui, quem Sim, quer viver numa cidade onde você consegue se locomover sem trânsito, onde você consegue respirar um ar sem poluição, onde você tem a segurança, onde você tem, né, um urbanismo que promove iluminação, promove segurança mesmo através do urbanismo. Então, tudo isso é interligado, né? A gente não pode segregar. A gente brinca que a administração pública, às vezes, ela acha que ela tem repúblicas independentes, né? Que é. cada secretaria é uma república independente. E não! A gente tem que olhar, as políticas públicas têm que estar interligadas entre todos os eixos, todas as secretarias. E especialmente as questões climáticas aí, né? Nossa, mais do que tudo. Com Eu acho. certeza, com certeza. E vocês estavam falando, né, principalmente a Michelle, que também é super especialista nessa área, da nova lei de licitações, que não tem nem 5 anos ainda, né? De fato, ela foi uma evolução bem interessante,
que exige licenciamento ambiental, né? Sim. Quer dizer, o filtro, o controle daquilo que vai impactar o meio ambiente, como o serviço público, como a obra pública está impactando o meio ambiente, ou seja, produtos que causem menos impactos. E aí estimula uma concorrência de inovação, de tecnologias sustentáveis. Eu acho que essa lei nacional, ela foi muito importante para trazer Esse olhar. esse olhar da sustentabilidade, né? Então, e aí, mas eu acho que uma coisa que falta muito na gente, aí eu vou voltar de novo para o G, gente, é prestar contas, é Uhum. reportar o que a gente faz. Porque está todo mundo tão preocupado em fazer, né, em trabalhar, em ter resultados e tudo mais, às vezes a gente esquece de algo importantíssimo que é o elo que a Mariana apontou muito bem, que é a questão da transparência. A transparência gera participação comunitária, né? A gente acaba trazendo as pessoas para dentro da administração, mas eu acho que essa é uma das maiores carências que a gente tem, que é o reporte. Uhum. E tem várias maneiras de reportar, não só a obrigação legal de reportar para um tribunal de contas que vai lá, exige e cobre e tal. Tem os reportes voluntários, aquele que a gente decide. Tem muitas ONGs mundiais, né, e nacionais de muita qualidade, trabalhando com metas e Sim. indicadores na área ambiental, na área de sustentabilidade, como o IDS, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável, é, na área climática, a ONG Internacional CDP-CITES, para saber se as cidades estão trabalhando com a agenda, Campinas reporta para essas entidades. É uma forma Hum. da gente saber se mundialmente ou nacionalmente nós estamos no caminho certo e corrigir as nossas rotas, né? Então, esse eu sei que às vezes é sofisticado, porque na gestão ambiental eu vejo muito falar, mas André, aqui na minha prefeitura eu sou É, eu hippie, É, é eu não tenho verdade. tempo de reportar. Mas aí é uma questão de investimento de gestão, né, de amadurecimento, de, 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 de não ser só a área ambiental fazer isso, ser uma prática de todos os gestores, e não ficar a cargo só de quem está na área ambiental poder fazer isso, né? É uma mudança de comportamento. Sim. Trabalha 90%, reporta 10%, por exemplo, né? Mas É. ter esse mecanismo de prestar contas daquilo que está fazendo. Eu, particularmente, acho que é uma dos nossos grandes desafios, olhando, né, para as cidades brasileiras, eu acho que é um dos grandes desafios é como a gente reporta, como que a Uhum. gente mostra o que a gente está fazendo. isso é E é- muito interessante, né? E hoje em dia a gente tem meios facilitadores disso. A própria rede social, né? A gente pode. É aquela história, você não tem que ser uma república independente. Pelo contrário, você tem que fazer o seu network ali, trabalhar com a área de comunicação, com a parte de jornalismo ali, que você com certeza vai ter alguém no seu município, para fazer também essa prestação de contas, que a gente não tem essa cultura do accountability, né? Que a gente nem tem palavra para Sim. traduzir isso em português. Mas, pelo contrário, a gente tem uma cultura na administração pública herança, né, da patrimonialismo, mas uma cultura de não contar, né, uma cultura de é prestar contas, de uma cultura segredo, uma de cultura de segredo, segredo. exatamente, com relação a processos mesmo. Eu lembro que logo que eu comecei a trabalhar, começo de 2000, veio uma pessoa e falou assim, eu quero ter vista do processo. E eu disse, você é parte? Sou parte. Ok, sente aqui, olha o processo. O processo era físico naquela época, estava comigo. A pessoa que estava do meu lado olhou assustadíssima. Como, doutora, você vai... Eu falei, mas ele é parte, o processo é público. A gente tem, Nem que não fosse parte. Ai, gente, esse assunto me dá um ódio. mas pessoas como essa, a gente carrega essa cultura contrária, né? Que é a da Contrário. transparência. E a gente tem que mudar isso. Já mudamos muito, graças a Deus, mas a gente tem que continuar nessa mudança
não gosto muito de ficar falando mindset, mas é uma mudança mesmo de mentalidade, de Mentalidade. hábito. É. E, e essa me fez lembrar, gente, de um exemplo que aconteceu faz um tempo. Vocês lembram quando caiu, ruiu ali a ciclovia, a ciclofaixa, eu não sei como chama exatamente, lá no Rio de Janeiro, na Avenida Niemeyer? E vocês Sim, lembram qual foi o motivo daquilo? Os órgãos técnicos, que eu nem sei se eram técnicos ou não, porque não avaliaram isso, talvez técnicos, mas não tinha ninguém de da parte especializado estrutural, né, da engenharia, né? da engenharia da parte estrutural, porque foi por conta do movimento das águas, do movimento do mar, aquela estrutura não aguentava aquele impacto, certo? Falando mais uma vez de contratação pública, hoje a gente tem o estudo técnico preliminar que tem que ser feito nas contratações e que as pessoas que estão lá fazendo estudo técnico preliminar não podem ser só especializadas naquilo, tem que entender do Sim. todo. Como essa contratação, o ciclo de objeto da contratação que eu estou fazendo, eu vou contratar, vou falar uma coisa boba, um software de TI, uma contratação de TI. Eu vou contratar equipamentos e softwares. Como esses equipamentos vão ser alterados ao longo do tempo? Eu vou ter que fazer troca, eu não vou, é melhor alugar, é melhor comprar. Depois, como eu vou descartar? Tudo isso tem que ser pensado no momento da contratação. Se eu vou pensar numa obra, eu tenho que pensar nessa questão toda no momento da contratação. Então, precisa ser transversal esse assunto, né? A gente não pode deixar de pensar nisso mais. Inclusive, a nova lei de licitações, a 14133, ela traz, né, o instrumento para a gente fazer isso, que é o estudo técnico preliminar. Ela Isso. está falando aqui, e eu já ia colocar isso, porque o ETP, ele vem, né, com a nova lei de licitações para isso, para a gente ter esse olhar, para a gente começar a trabalhar com governança, com planejamento, pensando em qual problema eu quero resolver e qual é a melhor solução, dentro de todas as que eu encontrei, qual é a solução que eu vou escolher e por quê. E tudo isso, gente, com muita transparência. Isso. Não adianta pôr ETP no chat GPT, que ele não vai saber dizer para você Copiado. que medidas ambientais, sociais, culturais o seu objeto ali vai precisar ter, que impacto ele tem. E sabe uma coisa interessante, que nós da área ambiental, a gente tem isso muito claro, né? Nós não sabemos tudo nunca, nós sempre vamos precisar de um olhar do colega ou da geologia, ou da ecologia, ou da biologia, né? É impossível. Então, a humildade faz parte de quem trabalha na área ambiental, porque não dá para ter nariz empinado e um tecnicismo muito exacerbado. Não, deixa comigo que eu resolvo tudo. E isso é muito desse estudo preliminar, porque você vai implementar algo que você não vai ter todos os conhecimentos. E necessariamente você vai ter que ouvir a parte técnica competente para você não morrer na praia e depois não ser responsabilizado civilmente aí por danos a terceiro. Não é verdade? E sabe que a gente tem uma cultura tão contrária a isso, que eu tive uma dificuldade dentro da unidade que eu trabalho, que é uma autarquia de saúde, porque eu falava, gente, o médico lá da ponta que vai usar o equipamento, vamos imaginar que a gente quer comprar um equipamento, ele tem que participar do ETP, porque ele tem que dizer o que tem sobre aquilo, para que é, qual é o problema que a gente está querendo resolver, ele tem que estar aqui. Então, o pessoal da assistência tem que estar aqui fazendo o ETP junto. E eu tive muita dificuldade, tenho ainda, para colocar essas pessoas para pensar junto o estudo técnico preliminar. Ô Mari, o ETP tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar. O estudo técnico preliminar não é uma pessoa, não é um instrumento que se faz sozinho. Não é o deixa que eu resolvo. A área de suprimentos da secretaria não vai fazer. Nem nada, é um grupo mesmo, é uma equipe, as pessoas têm que trocar ideias, as pessoas têm que se ouvir, têm que trazer elementos novos, diferentes, porque o enfermeiro, o competente ali, o técnico médico mesmo, o dentista que trabalha aqui no público, ele também trabalha no privado. Então, ele ainda sabe o que está acontecendo lá.
que eu tenho de bom lá no privado que eu posso trazer para cá, que é eficiente, que funciona? Por que lá funciona e aqui não? Como é que eu vou melhorar isso? Como é que eu vou aperfeiçoar os nossos processos? A gente tem que trazer isso, tem que ouvir o pedreiro, a Ângela tá falando. Não, é Ângela? Exatamente. Tem que ouvir quem É, tem que pegar o técnico. A gente tem que ouvir muita gente. Estudo técnico preliminar não é um instrumento que se faz sozinho. É, sem dúvida nenhuma, e essa é uma lição, né, de que ninguém é dono da verdade, cada vez mais os assuntos são complexos, a gente tem que olhar por vários olhares, né, de sabedoria mesmo, né, e isso do ponto de vista técnico, e quando a gente fala de administração que dialoga, administração participativa, é ouvir também quem não tem conhecimento técnico, mas conhece a a realidade. realidade nua e Conhece as crua. demandas, né? Tem o conhecimento do local e das pessoas. E a gente está nesse mundo para quê, né? Para cuidar das pessoas, né? Acho que esse é um outro ponto. Eu sei que a lei de licitações não chega nesse nível, tem as audiências, tem as consultas e tudo mais, mas eu não posso deixar de trazer aí a participação social comunitária novamente, né? Com Sim. certeza, né? Olha, a Ângela falou assim também, né? Eu fiz minha prestação de contas, que ela foi secretária, né? Por meio de vídeo, quando deixei a secretaria. É o que a Mari falou, as redes sociais estão aí para isso também. Você registrar. Na verdade, as redes sociais funcionam muito bem para a população como um todo, para você informar, para você registrar. E aí tem, claro, diferentes níveis aí de sofisticação de prestação de contas, né? Os relatórios que a Andrea mencionou, né? Audiências públicas e tudo mais. Ah, eu só queria fazer dar um olá pro pessoal da Nama, tá aqui, ó. A Nama Rondônia, a Nama São Paulo, a Ardileide, o Jean. Tô vendo o pessoal aqui todo participando. Enfim, Que né? E legal, gente. a Mônica do Ministério do Meio Ambiente, a Mônica conhece muito bem o sistema A3P lá no Ministério. Eu não estou conseguindo ler todo mundo, mas rapidamente eu passei os Que olhos aqui do pessoal legal. participando da live. Gratidão, porque esses comentários são muito ricos, né? Muito. A gente Muito. aprende muito, né? A gente tem que usar esse canal para isso, para divulgar boas práticas, para aprender. E a gente faz um trabalho bacana, eu acho, com Muito relação bom. Vamos compilar, então, tudo que a gente falou aqui um pouco? a Vamos. passa rápido. Passa muito rápido. Eu adoro estruturar, assim, depois para a gente entender. Então, acho que a gente, bom, primeiro a gente falou muito da importância aí de sensibilizar a comunidade, os próprios servidores públicos dentro da administração, assim como os empresários, nessa agenda de clima, bom, acima de tudo, né? Porque se o clima não tiver controlado, aí a gente não vai existir. E nessa agenda ESG, que envolve também a governança, que é o modo de governar, né? É como você faz as coisas. A gente falou de transparência, né? Nas decisões, nas relações, nos comunicados, a prestação de contas também como uma responsabilidade, né? Seja de quem está no público ou no privado, mas de ter essa autorresponsabilidade de prestar contas sobre o que está fazendo, né? E como está fazendo, porque a gente falou muito do público, né, Andréia? Mas tem os Sim. empresários, empreendedores aí que fazem as coisas do jeito que querem fazer e precisam prestar contas também, né? Como estão fazendo, né? O que pretendem. Então, gente, na governança, integridade na comunicação, prestação de contas e transparência é muito importante. O meio ambiente, o clima, é uma área totalmente transversal a todas as outras que Sim. podem sim utilizar medidas e ferramentas das suas próprias áreas para induzir, né, o avanço no assunto, né? Eu acho que isso a gente falou que foi muito importante também, e o poder público deve protagonizar nesse papel de indutor disso em todas as áreas, seja com uma lei de incentivo fiscal para empresas de áreas específicas, seja nos chamamentos públicos da agricultura familiar, para contratação de merenda, seja com uma cláusulazinha nova num edital de licitação
pedindo para aquela compra de papel que você está fazendo, para que sejam certificados os produtores ou os fornecedores, para que eles tenham um processo aí. Eu não sei, né, quais são as cláusulas que a gente pode colocar, aí as áreas técnicas vão ter que ajudar a gente, né? Para que a gente possa fazer um passinho de cada vez. Você não tem uma área gigante, igual a Andrea tem aqui, igual Campinas tem, faz um passo. Põe uma cláusula nova num edital. Vai, Começa a pensar sobre isso, né? Olhar, começa a pensar sobre isso. terminar com esse olhar já, pensando sobre isso. Como é que eu vou descartar esse lixo, por exemplo? O que que isso vai gerar de resíduo? Como é que eu vou, né? Como é que eu vou Tem outra forma de fazer, né? E aí o Sim. ETP pensar conjuntamente nessas políticas e nessas medidas. Não só no ETP, né? Mas você vai criar uma lei de incentivo, vai criar na Secretaria de Transporte alguma medida nova, que estejam todos integrados, né? Bom, foi isso que eu captei. Queria ouvir vocês agora para a gente sintetizar e se encaminhar para o fim. Que pena. Pode dar uma outra live isso, hein? É, Bom, acho que a governança ambiental, a governança da sustentabilidade, ela é plural, ela tem a complexidade, mas acho que o grande pulo do gato aí que vocês colocaram, Michele e Mariana, justamente faz uma ação, não precisa fazer a 100, faz uma apenas e divulga. Isso. E comunica, e traz as pessoas para fazer junto. E Uhum. aí isso vai criando um ciclo virtuoso. Uhum. Se não tem tantas ferramentas, vamos tentar Faz o que dá. fazer parcerias com a iniciativa privada, com o terceiro setor, com as igrejas, com as comunidades. Tem tanta gente tão envolvida e procurando também dentro, até mesmo um trabalho voluntário, contribuir com o poder público. Acho que concordo com Olha, você. Um passinho. um passinho. Um passinho já vai, com certeza, trazer aí esse estímulo, né? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, eu não tenho gente, Tem. mas é sempre é importante a gente ter essa vontade, né? uhum. Esse desejo de fazer a diferença no serviço público. Até porque, gente, seja servidor público de carreira, concursado, seja servidor público comissionado, todo mundo vai perguntar. Minha filha me pergunta, mamãe, qual é o legado? Ela não fala legado porque não tem essa Tem. sofisticação. Mas o que que você faz lá na prefeitura para ajudar as pessoas? Você está protegendo o meio ambiente mesmo? Uhum. O que que vocês, qual é a sua colaboração para a sociedade, né? O que que você está fazendo, não só para você? Você está ganhando seu salário, você está cuidando da sua família, mas por que que você está fazendo de diferente para fazer a diferença na cidade que você mora? Com É, certeza, nossa. vou contar uma história rápida aqui, que eu já contei, mas vou repetir, porque a André me lembrou. Um dia eu estava indo trabalhar, minhas filhas eram pequenas e elas choravam, né? E falavam, mamãe, por que que você vai trabalhar? Não vai, fica e tal. Aquela choradeira de criança. Eu falava, não, mamãe precisa ir, ó, mamãe tem que ganhar dinheiro para comprar sua Barbie. E ela falava, eu não quero mais a Barbie. E, e aí um dia eu vi o Marcos Piangi falando isso, falando sobre isso, né? E eu falei, nossa, é verdade, não é por isso que eu vou trabalhar. Eu tenho outras, eu faço, não é pelo dinheiro só, né? Eu faço outras coisas, eu tenho outro projeto. E o servidor público, ele tem esse privilégio, né? De poder trabalhar para a sua cidade, para a sociedade. A gente devolve para a sociedade o nosso trabalho. E aí um dia ela me perguntou, mamãe, não vai, por que que você vai trabalhar? E eu já estava trabalhando nessa autarquia hospitalar. E aí eu disse para ela, filha, a mamãe vai trabalhar porque tem um monte de gente que precisa da mamãe, que está doente, que está dodói, e a mamãe está ajudando a cuidar dessas pessoas. E aí nessa hora ela olhou para mim, parou de chorar e falou, então tá bom, mamãe, então pode ir. E Olha a só. gente, a Ângela está falando uma coisa super legal em termos de legado, né? Que ela deixou 5 lojas para moeda de troca com reciclável. Olha lá, é Olha Olha, que um dos legados aí da Ângela como secretária de Meio Ambiente. Parabéns. muito bom, gente. parabéns. Gente, a gente tem que fazer o que dá com que a gente, É, porque isso se multiplica.
Sabe por quê, gente? Porque a gente nunca vai ter mesmo, em âmbito municipal, a gente nunca vai ter o dinheiro suficiente, as pessoas suficientes e capacitadas de forma suficiente, nem equipamentos, nem materiais. Então, acho que o que a Andrea falou, contar com a sociedade civil para ajudar no que pode, né? Com as suas experiências, com o terceiro setor e tal. E aí fazer um pouquinho, ser um agente de transformação ali no seu ambiente que o que você transforma uma vez, gente, fica, depois todo mundo acostuma com aquilo. Aí você vai transformar mais um pouco, aí todo mundo acostuma com aquilo. E assim vai. As metas têm que ser pequenas no começo, é igual dieta. Não adianta ter uma meta gigante, vou fazer exercício. Hoje não faço nada, amanhã vou fazer 5 dias na semana. Não vou. Então, as metas pequenas funcionam no poder público, né? Mas tem que ter agentes de transformação. E ser resiliente, né? A gente começou falando aqui que quando eu conheci a Andrea, era um departamentozinho de meio ambiente. Virou uma secretaria super estruturada, com profissionais qualificados, com grandes técnicos, com pessoas que fazem a diferença, a Andrea especialmente, não só em Campinas, mas no Brasil inteiro, representando aí essa questão ambiental em outros fóruns, né? Como a ANAMA, pessoas de outros lugares do Brasil estão aqui ouvindo a gente. Que bom que a gente hoje pode estar conversando com gente de tão longe, né? Nossa, muito No bom. celular, isso é muito bom. Então a gente tem que aproveitar isso. A gente não vai transformar da noite para o dia, mas são pequenas ações que vão com certeza trazer transformações profundas para a nossa vida, para a nossa cidade, para a gente viver melhor. Muito bom. Gente, muito bom estar com vocês, viu? Eu posso fazer só um comentário? Eu não poderia deixar de dizer a alegria, o orgulho e, mais do que isso, a admiração que eu tenho, tanto pela Michele quanto pela Mariana. São duas profissionais do direito, uma no setor privado, outra no setor público, o que é muito bom, porque tem muita troca, e são duas mulheres fantásticas, no qual eu tenho, assim, muita admiração. E esse trabalho que elas fazem entre o público e o privado, eu participo, eu assisto, porque eu aprendo muito. Então, eu quero dizer para quem está aqui, né, quem vai assistir depois dessa live, vejam o conteúdo passado, porque tem muitas coisas interessantes. Eu vou dar um exemplo do Flávio, né, que foi um dos parceiros aí de vocês, que também trouxe muita contribuição nessa parte da administração pública e tudo mais. Então, gente, eu adoro, sou fã, e quando vocês me convidaram, eu não pensei duas vezes, então eu fico muito, o coração muito quentinho e muito grata, na verdade, por estar aqui trocando com duas mulheres potentes, excepcionais, que fazem toda a diferença no serviço privado e no serviço público. Poxa vida, muito grata, Andréia, por você estar aqui também, por ter aceitado o nosso convite e também por ser uma mulher protagonista na sua área, tão protagonista, né, em âmbito aí nacional. Você tem reconhecimento, tem atuação e de uma forma tão humilde aqui, vindo também dar aula para servidor público aí, né, na nossa cidade, né, porque isso tudo é investimento de tempo, né, fazendo seus trabalhos voluntários, por um propósito mesmo. E eu acho que a gente precisa de parcerias. Então, muito grata por essa parceria aí de hoje, que venham outras, muitas. E a recíproca é totalmente verdadeira em relação a você também, tá? Obrigada. Obrigada, meninas. Eu não vou ficar falando porque eu sou chorona, eu choro, tá? Mas a André compartilha com a gente desse nosso acreditar no serviço público, né? A gente acredita no servidor, a gente acredita que a gente pode fazer mais, a gente acredita que a gente pode melhorar a nossa cidade, o nosso país, onde a gente vive. Então, isso para mim é o melhor que eu posso fazer dentro do meu trabalho, e a Andréia sempre foi uma parceira em outra secretaria, mas são networks, eu já falei disso aqui algumas vezes, mas são networks importantíssimos que a gente faz dentro do trabalho. A Andréia é uma delas, e obrigada, viu, por ter aceitado, por estar aqui com a gente.
Foi uma Que noite legal, gente. muito estar com Muito você. obrigada pela participação de todos também. Quem teve por aí, viu? Muito É, bacana, foi legal trocar. Andréia, você trouxe muita gente aqui, comunicadora, que falou com a gente. Acho que foi a live que mais comentários teve. a gente adora. Adorei. Que bom. Obrigada aí, pessoal, pela participação também. Obrigada, viu, gente? Ó, para quem assistiu a live, gostou, vai ficar salva, gente, compartilha. A gente deu várias dicas aqui de boas práticas que não requerem dinheiro, que não requerem nada, que dá para você transformar amanhã a sua gestão, né? Amanhã. Dá para ligar lá para André e falar, André, como você construiu? Como Campinas? Ordem. Olha, Trabalho, eu André. me ajuda aqui no meu município, que sistema você usa, que software você usa, como que você faz, eu começo por onde, faço um decreto, crio um departamento, por onde eu começo. Então, assim, gente, muito boas dicas, né? Então, mandem para alguém que não assistiu, que não estava aqui hoje, encaminhem para alguém. Como diz a Ângela, requer amor e compromisso, né? E comprometimento. É isso. Isso aí. Gente, beijo. Beijos, obrigada, Andréia. Tchau, pessoal. Obrigada. Fiquem com Deus. Adorei estar com vocês. Até terça que vem. Até. Até.